Putz, era um anúncio da Apple mesmo, eu achei que era piada. Pronto, Tribeca. Olha o Raul Cole. Thank you all for joining us for the second Ah, o Rick voltou. annual Tribeca Games A Spotlight. internet tá doida, gente, desculpa. Our second acts as well. Tudo bem. Sequels that return to worlds or characters that we love, and fresh perspectives and new adventures. Some tell stories about family, Ah, cultural identity, and coming of da age porra. as a child, Oxi. teen, or an adult facing a world that never stops changing. They invite us to É isso, pegando investigate, peixe da roça. navigate familiar yet dangerous terrain, or simply just cook a meal with people we love. Others explore our fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play, and challenge ourselves. O que tá escrito no cartaz, Whether Rafa? that means a much needed Cartaz? Que break cartaz? from the Tinha um cartaz worries of our francês. daily lives, Nossa, eu tava or só an prestando experience seu that nome tells us bonito, something desculpa. true about what it means to be alive. Não vi mais Whatever nada. you're looking for, chances are Eu sou a favor de também não usar ferro de passar Here roupa. are the 2022 Com esse fundo. Tribeca Games Selection. Quem tem ferro de passar hoje em dia? it isn't always easy going back to the place where you grew up. For Jala, the star of Thirsty Suitors, going back home for her sister's wedding means that she's going to be facing unresolved issues. Esse aqui with jogo her parece family, muito legal, né? her friends, Parece muito and legal. a string of angry exes. As Jala, you're going to be forced to confront everything that you have been avoiding through cooking challenges and colorful turn-based battles, where you're going to be face to face with the Thirsty biggest Suitors. adversary of all. The decisions you made in the past. Hope your bag is packed. It's time for a trip back home. Pô, não rolava de ter with feito thirsty um- suitors. Um croma? Um Counterloop cropzinho Games ali is pra a deixar fully no remote studio that we started 5 years ago. esse jogo, with the tá, idea of lembrei, esse making jogo parece games legal, about bem legal mesmo. underrepresented cultures and themes. The studio is about 15 folks, and Você we're lembrou do scattered jogo from pelo- Seattle, pela cara Washington to do moço? Vancouver, to the Sim, UK, é porque eu lembrei do dev. coast of US, like New York, and then Ele two é um in cara que fez Brisbane. aquele jogo da Our águia, first Falcon project was Age. a game called Falcon Age. Sim, Falcon sim, sim. Age, Falcon Age, né? Não Falcon Falcon and Age. fighting colonizers. Falcon Age was the first time I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian on a team. I'd been in the industry for about 8 years by that point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a similar background and experience. That's why I was really excited about working on Thirsty Suitors. Hey y'all. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills, our hometown. I still don't get why we're back here. Jala is an extremely relatable character Ricardo de novo. for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. Ele falou que a internet dele tá Sometimes esquisita. isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. The ex. She's kind of a hot mess at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic Nossa, a for the menina player foi namorar to a get to know each of her exes. Melhor amiga. Because your third grade Difícil. boyfriend just walked in the Todo door. mundo desaprovou, é isso? Every time you battle Thirst one of your level exes, they high. go into their own inner space, like a fantasy land. You look surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? Pô, tirar a jaquetinha. So the way we design na- combat na- is based on like Eu preciso treinar a pose que ele tá non-violent fazendo. beating up with each other. What I consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects or punches and kicks exist. Bem but they diversa only essa exist in equipe the de form of, like, a desenvolvedores, hein, holographic disc gente? that comes Muito out. legal a gente ver isso, cara. Ah, e ele foi um ponto que eles levantaram, inclusive, né? Agora, falando. Did I mention I spent a year E é abroad? também bem interessante ser uma história de primeira geração de imigrantes sendo feita por desenvolvedores que, em parte, são isso também. The visual inspiration. It was about coming up with a style Tão that importante e necessário. matched the lightheartedness and the theme of the game. Ele tá apelando cada vez mais.
artwork that felt light, that felt bold, graphic. Gente, que delícia. 5 minutos de conferência, a gente não viu nenhum homem branco hétero cis. Desculpa, nada contra vocês. Tem amigos que são, gente. Desculpa. Tem até amigos que são, é muito bom. Desculpa por insistir, tá, Bárbara? Desculpa. Something that a lot of people don't get to do in real life. I'm sorry I came on so strong, Jala. I've had this fantasy of you in my head for so long. It's time I got to know the real you. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, food plays a large role in the culture and a large role in learning things from your parents and being able to pass those on. And it's a part of Jala's journey, being able to reconcile that relationship with her parents. It's an outlet for her to be able to do that on their grounds and, you know, reconnect with her culture. Ih, virou Tony Hawk. Tony Hawk. É bem diverso o jogo. Skate tá em alta, né? I didn't want to make like this hardcore skate simulator. So the way I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run, grinds, other acrobatic tricks on a skateboard without the complexity of é sobre sair da depressão. Exato, não, ele é. From where we're coming from, we're making this game that we want it to feel very to immigrants and people of color and particularly like South Asians, so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else, you know? Come be part of this. We're making a role-playing game. Part of the pleasure of that is in inhabiting someone else and living their life. And I think that's kind of what we want to give players, this idea of being very grounded in Jala, this very specific character and her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. Isso, mamão. A sandália. Esse jogo parece muito legal. Sim, parece legal mesmo. Imagine a world where the richest people on the planet move to Mars in the midst of a climate sol todo ano. In the cup, that's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition, they may get a lot more than what they bargained for. O jogo era o Thirsty Suitors. Agora é o The Cup. É daquele pessoal que fez o Golf Wasteland. Ah, bom, será que é no mesmo universo? Porque ele falou dos ultra ricos em Marte, isso era a premissa do Ghost do Wasteland Ghost. Parece um pouco. Ah, é, não, é. Esse garotinho tem a ver com o primeiro jogo, sim. Ah, é? Não sabia. Aliás, eu acho que ele fica te seguindo, ele fica aparecendo no fundo, mas eu acho que é só o jogo mesmo. Não, é outro. And sequel to Golf Club Wasteland. A 2D cinematic platformer called The Cub. Ah, que legal, isso tem a ver, pelo menos se for no mesmo universo, tem a ver com algo que acontece no The Cub. Is essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Valley-like apocalypse. Mas ele falou cinemático. Mas ele não sabe o que ele tá falando. Eu conheço o jogo dele melhor do que ele, apesar de eu ter visto literalmente só 20 segundos. After the Great Climate Catastrophe, the ultra-rich have evacuated to Tesla City on Mars. Isso é legal, hein? The rest of us died. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid while playing golf. Isso é tudo evento que tem no Ghost Upon discovering the Cub, the science expedition ele é interessante. turns into a relentless safari-like hunt. Existe como você jogou. Sim, ele é rapidinho de terminar. Umas 3 horas você termina. Tem no Switch? Eu joguei no Series, em Xbox. Tá. Tem um Game Pass? Não sei, acho que não. Não tá. Se não tá no Game Pass, in this vibrant post-apocalyptic world, the Cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. The helmet airs radio nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Radio nostalgia from Mars. Ué,
Filtro de Instagram. Radio calls are nostalgic for our today. This is future archaeology. Future retro. A sci-fi scenario that prompts us to reevaluate the things we already have today. From friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Por isso, né? Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs, but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism of the soul, a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons peppered throughout our game's cityscapes, such as digidopamine or doom-scrolling. Modernist architecture looks powerful. Isso é uma coisa do Golf Club Wasteland. As piadas barras críticas não são exatamente sutis, sabe? O lugar chamado doom-scrolling ou a Tesla City é um pouquinho óbvio demais, mas o jogo assim, às vezes precisa ser. Às vezes nem adianta mesmo sendo, né? Então, olha o One Piece. Realmente. Mas ó, eu tô vendo bastante coisa de Donkey Kong aí, hein? Tem um momento do carrinho, que ele pulou de um carrinho pro outro. Mas todo jogo de plataforma tem que ter um carrinho. Mas era bem Donkey Kong drawn from classic literature, cinema and popular culture. A reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find that enrich and inform the narrative, and also poke fun at future and current events at the same time. Hopefully, the game will make people feel, open the players' minds, and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know what platformers are best at. Enlightenment of the soul. Sim, achei bem legal. Eu gosto de potencial. In 1998, the fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives. Esse é o da Fulbright, não é? Não, esse é o da exclusivo do Xbox, da As Dusk Falls. Aquele que é feião. Alter the course of their lives through a unique art style que é tudo estilos, digitally integrated into a beautiful cinematic world. Nossa, até o Lucas achou esse feio. Eu não acho ele feio, eu só concordei mesmo. Hello, I'm Caroline. And I'm Cherry. We're excited to be here and we'd love to tell you. Eu não acho ele bonito também. Eu acho ele ok. Essa é a primeira vez que a gente tá vendo ele em 2 anos. Tem certeza? Faz tanto tempo assim. Eu lembro de ver ele há menos tempo que isso. Não, foi lançado em 2020. Entra no canal deles pra te atualizar. Deveria fazer FMV de uma vez. Ele tá fora do limite. Pois é, eu tava pensando isso. Será que não era melhor fazer FMV de uma vez? Mas provavelmente é mais caro, né? Será? Que é mais caro? As pessoas já estão ali. Elas estão? Porque ele pode ter fotografado num ambiente recortado e feito o ambiente. Tipo assim, você, por exemplo, eu não sei se eles tinham uma 12, mas colocar uma foto de uma 12 na mão de alguém é mais fácil do que colocar um filme de uma 12 ou um modelo 3D de uma 12 num vídeo. So, what's next? License plate game? Another round of O chat concorda que é feio, o Lucas perdeu. Gente, eu não acho que é feio, não, gente. Não é feio, só é muito animado. Feio, não é? Eu não sei, parece filtro. Se você visse uma screenshot, você achar lindíssimo. You will be stepping in the shoes of different characters. First, Vince, the dad, who is rooting his family to Missouri. You are my flock, and I plan to herd you to St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, they get Ai, gente, eu sou conhecida por dar chance pra feio, então tá tudo certo. Jogar, eu acho que... o jogo pode ser legal, mas eu não gosto da arte nem um pouco, não. Eu preferia que fosse animado tradicionalmente. Não. Porra, mas aí... Até ele, né? Eu preferia que fosse só texto. Ou mesmo era antes, quando era livre. Tem imaginação pra encher o resto. Não é como vocês jovens que precisam de tudo. Quando contava a história ao redor da fogueira. Negócio de livro aí. Desenhar nas cavernas. Tradição oral, né? Who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19 and she's becoming this woman.
The visual art style of our game o cabelo dela mexe melhor do que em muito jogo. to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D characters and sets them in an evocative 3D world. We filmed genuine and nuanced performances from actors to capture complex emotions and facial expressions. Players don't look at pixels. Eles tinham o estúdio com uma tela verde gigante atrás dele. Gente, não, mas não tem comparação do quão mais caro seria filmar tudo. Mas já tá filmando tudo. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. E pra ficar natural com a tela verde pura no fundo, não é barato, nem fácil. Tipo assim, ok, você vai ter um momento que é de decisão. Você vai ter que filmar uma cena separada do personagem, tipo, em idle animation. Tipo, é muito mais complicado. Tipo, eu acho que teria a chance de parecer mais barato se fosse. Ia parecer, mas talvez parecesse mais divertido também. How could you have thought you'd be happy without your family? É que eu acho que eles querem contar uma história séria. Eu acho que essa é a questão. I don't know. É verdade. I guess I just never liked being Não tem como fazer FMV sério. Family. Sim, mas não tem. Tem, mas é caro. Eu acho que essa série que você já viu. O Her Story. Try not to be judgmental towards Não, e Her Story é uma moça sentada num fundo praticamente o jogo todo. Pra deixar claro, eu sei que seria muito mais caro mesmo. Did you get the money? Obviamente. Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Nossa, é muito esquisito o efeito, né? Até o Rick não gostou. Não, eu amo FMV, isso não é FMV, é um tratamento em cima de foto, de vídeo, né? Com 3D, é uma outra técnica. Não tem full motion, né? No motion, não é LMV. Primeiro é LMV. Who his family is and the challenges they face. Here's a taste of what's to come in Vemba. How did you get started in game development? Well, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. Uau, adorei ela. We were working on this project called Balloon Man. It was this Mega Man style boss rush game about this depressed superhero whose superpowers are only to make balloons. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Venba is a narrative cooking game where you play as a Venba. Pô, mas e o balão mesmo? In the late 1980s. Eu quero a história do homem que o poder é fazer balão. As the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family. Seria bom se o jogo usasse receitas de verdade também. And the idea resonated with me so much. Mas provavelmente deve ter. I felt a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon was the loss of language. As Kevin grows up here and grows more assimilated, he loses touch with his mother tongue Tamil, and he adopts English instead. So as a result, the literal communication between Venba and Kevin is quite broken. And you can see this in the recipe book given to Venba by her mother as well, because in the travel, the words and the pages get damaged. So as a result, the communication between generations there too is quite broken. Venba, who feels a lot of guilt for having moved to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, her language, her food, the longer she stays here. So it becomes really important for her to fix the recipe book, because for her that's a way for this link to persist across generations. Oh, nice. FMV também. In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. Ah, será que ela Ela gravou, né, o som. Food was just made by testing, taste, improvising, and asking around. Nossa, nunca tinha visto se botar massa em volta
Tampa da The panela? cooking gameplay eu specifically esqueci o nome was desse a big prato, mas é um challenge for prato de us. onde que eles costumam fazer assim. Nossa, mas põe na panela de pressão. Não é tampar? Games that we know take a Mas dá lot of the tradução, physical Rick. elements of cooking, like chopping an onion or flipping a pan, and turn those into actual gameplay mechanics. This didn't really fit the theme and the story of Venba, and that's where the damage recipe book idea came to fruition. We thought that a puzzle-based cooking game made for a much more compelling and appropriate gameplay mechanic. Uma panela de pressão. Isso é uma panela de pressão? Isso é uma panela de pressão. Mas é arroz ou é um pão que faz? Acho que ele fez dumpling ali, não foi? And reminiscent of a South Asian mais region. arepas. I recorded like the dishware that we use, some utensils, Oh, just que items legal. from the kitchen. Nossa, vai ser gostoso jogar de fone esse jogo. But that also involves a lot of recording of actual cooking. Ai, vai sujar o microfone, mulher. Não, esses pelinhos aí você já usa eles pra limpar depois. Sabe qual que é o nome desse acessório de gravador, Rafa? I wanted this Chicken alguma emotional impact Não, to come o nome da across comida, o through acessório sound. do gravador. Ai, não, eu achei que era porque não tinha um monte de The music in pelinho. this game É, chama Gato Morto. É mesmo? Putz, eu conhecia com outro nome. Ah, Não pode falar do ao vivo o nome que eu conheço, não. Você conhece mesmo, né, Rick? Que era o que usavam no Ig. Eu não lembro do nome, infelizmente. Fala aqui. It was the hardest thing for me to choose what recipes get showcased in the game. It's impossible to do justice to the wide range of dishes and cuisines that we have. Instead, I just focused on what recipes would make for fun gameplay puzzles and what ingredients would this family have living in Toronto. Even though the story of Venba is pretty firmly rooted in Tamil culture, we think it hits on some pretty universal themes. The influences for this game, it primarily draws from the stories of the families that I see here, especially the relationship between first-generation parents and their children. We're hoping that in the future we'll keep being able to tell these kinds of intimate stories through gameplay. Eita, o que aconteceu? A gente perdeu aqui alguma coisa. Ah, voltou, só voltou. You know, maybe it'll make you want to call your mother in the end. Pô, tipo, tira a cara atrás assim. Eu adorei esse Venba aí. Eu também adorei, legal. Vemba. Vemba, legal, bem legal. Eles não deram nenhum tipo de data, nem... You had to use courage and cunning to protect your 5-year-old brother Hugo from soldiers of the French Inquisition, sworn with rats carrying the Black Plague, and the supernatural evil coursing through Hugo's veins. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Na cota de azul. É porque o sol todo ano na cota de azul. Olha, aquele jogo você gosta? Eu gosto, o Sujeito também gosta. O Heitor sabe tanto, vocês? Eu estudei uns anos. Tsunami de rato. O primeiro é legal. É o jogo de morrer no banheiro. É bem merda, mas foi um jogo legal. Não, o final é ótimo. Espero que ele continue a partir daquele final. E quando eu digo final, não a conclusão da história, mas os momentos finais. Maravilhoso. Eu adoro a torre de rato. É, então. O Kamehameha de rato. Eu adoro. Foi daí que veio a ideia do Morbius aí. Exato. Eles falam, it's ratching time. It's plague time. Plague time. E esse é o segundo. Isso. Mas o nome é outra coisa, né? Agora é Plague Tale Hacking, antes era Plague Tale Requiem. E agora é Plague Tale Requiem. Vai ter o Jardim Leto e drogas. Action adventure. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'était de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Mas a Asobo também é um estúdio bem grande, né? Bem tradicional até. Eles existem há quase 20 anos. Mas eles falaram que eles cresceram, né? Do primeiro jogo. A equipe do Innocence era menor, ele foi um maior sucesso, eles cresceram pra isso, mas eles também fazem Flight Simulator, né? Eles têm duas equipes, né? É, verdade. I don't know
Se não me engano, eles que fizeram aquele jogo Fuel, que era um jogo de corrida de mundo aberto. Eles se vangloriavam que era o maior mapa na época, né? De qualquer jogo. Mas um mapa vazio, né? Não tinha nada pra fazer nele. Acho que não é o maior de todos, mas é um dos maiores. É que na época, eu acho. Sim. Era publicado pela Disney. Vão ser os mesmos personagens. Acho que foi. Sim. A Mícia e o... Hugo, que é um jeune enfant. E o irmãozinho dela. Tanto que teve alguém no chat que falou, de novo esse moleque chato, eu achei que era de mim, mas era do jogo. Ele é bonzinho, tadinho. Mas, né? Toda criança, a criança não tem pra onde fugir. Mas vai ser chato. Mas é uma criança num mundo dominado por ratos, né? Não, mas aí foda-se, né? Ó, inclusive, fica a dica aí, esse é um bom jogo pra jogar em francês. Olha Sim, eu joguei o primeiro em francês, verdade. Amicia, donc, c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le Rafa, gameplay c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration Tem, saiu recentemente, eu acho. Le but étant toujours d'être... O Requiem vai sair no lançamento também no Game Pass. Olha! Show demais, aí, Rafa, pronto. Après, Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, elle va devoir faire face, donc avoir des phases plus orientées action, plus orientées combat. Toutes ces phases-là construisant un rythme narratif qui vient servir l'évolution du personnage. Ele é bem uma história de adolescente. Son rapport à la violence, son rapport à... É porque é um grupo de adolescentes fazendo coisas... De adolescente. De adulto, na verdade. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Eu só sempre achei ele muito linearzão, né? Parece um jogo assim meio daquela geração Xbox 360, assim. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, il en fallait des milliers. Il fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les champs, dans les forêts, pour montrer la maladie qui progresse et qui ravage tout sur son passage. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace et un outil pour Amicia. Grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Mais souvent, elle va devoir faire face aussi pour trouver un moyen de les traverser sans se faire dévorer. Perguntaram se é um jogo com câmera nova pra sentir sentimentos. Sim, un peu comme des épisodes. Cette impulsion qu'on a, Eita, nossa, tá bonito, quand on regarde une série, la retranscrire en jeu vidéo, c'était... O Innocence eu já acho bem bonito. Ele vai sair pra PS4 e Xbox One. C'est vraiment une architecture globale qui vient coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là, il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire, ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. On va laisser faire le gameplay. Xbox One vai sair no Switch. Vai sair pela nuvem. Ok. C'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, constamment de faire évoluer le jeu autour de ça. Eu nunca joguei nada no Switch na nuvem, pra saber... É que no Brasil tem alguma coisa aqui? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não funciona aqui no Brasil, não. Não, pelo menos? Eu acho que não tem. Acho que não. Acho que não tem aqui no Brasil, não. Brasil na mesma frase, né? Isso já responde bem. Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Faire plein de projets nous a obligés à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie, mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner et ça permet d'atteindre des prouesses comme par exemple les gigantesques orbes sur les villes, dans les trailers ou des choses comme ça. Gente, pelo amor de Deus, corre. Mandou correr e ficou parado ali. Nos faiblesses à certains endroits, tinha que ver a cutscene, né? Ela não queria perder. Nossa, qui demandait une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. As pessoas que trabalham com isso têm que ter muita imaginação, né? I don't know what's happening to me. Deixa de Blair. I feel my mind going. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu et donc il arrive et il a plein d'idées. Daí fez a trilha sonora do Streets of Rage 4 também, que eu não gosto muito. Avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables,
et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique parce que ça marche dans les deux sens. Já tô comprada. Caramba, que instrumentos loucos são esses, gente? Parece um acordeon misturado Na com França, violino. muito diferente. Une chose qui est fondamentale, on veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit Foi jogando Plague forme de Tale que eu logique. descobri que garçom é menino. À chaque fois qu'on écrit quelque chose, on réalise quelque Français? chose, Requiem. Menino? Quand ça fout, garçon, ça menino. passe pas, on sait que Hugo ou Alicia nous disent non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. No. I allow. Esse ano ainda. When Cuphead came out in 2017, the first thing people noticed was the distinctive cartoon art style, inspired by the golden age of American animation, where every frame was drawn by hand. Now, Cuphead is back with a new adventure called Delicious Last Course, with a whole bunch of new enemies. Esse jogo é o Kingdom Hearts esse ano, né? É o Chogabilidade. É o Jogabilidade. Verdade, é a terceira ou quarta vez já que aparece. Porra, mas depois anunciou em 2018 DLC pra sair em 2022, vamos tirar tudo que a gente pode tirar aí. Sim. Nossa, eu não zerei. Eu parei de comer penúltimo boss. Tava um boss pra chegar no Satã e parei. Isso aí é o jogo novo, né? Não, é DLC. Então, é um DLC, mas provavelmente é uma quantidade de conteúdo do jogo base. Mas eles estão mostrando as fases do jogo original. Isso é o original. Não, é o novo. Não, acho que é o original. Fazem tudo original. Não, é o original. Tá mostrando ali. Sim. Aquela das pessoas girando, assim, era original? É do primeiro mundo até, eu acho. O do avião ali e dele andando no teto era do original. O DLC podia ser assim, de bonequinho, né? Bonitinho. Na hora. Agora é DLC. Isso é novo. Agora foi pra nossa ilha nova lá. Ok. E eles falaram que é a maior ilha de todas que já fizeram. We had always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. This was our opportunity to further explore animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. Como é que será que ela dá o parry, já que ela tem pulo duplo? The origin of the original Cuphead character. Talvez se ela tá perto do negócio de parry, não conta com pulo. Não, acho que eles não iam fazer isso. Ou até conta como pulo, mas ativa. Ele falou que o dash dela dá parry. Inanimate objects, faces and personalities. We really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic, joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. Só uns 5 anos, Doug. And then one day we just had one of those amazing aha moments when a loose sketch of a silhouette of a cup and a straw began to take form that would eventually become Cuphead. E foram 20 anos desde então. Eu queria que vinha assim, eu queria a versão dublada. E isso eventualmente se tornaria Chicrinho. Chicrinho e caneco. Having the chance to re-explore this world, to make something special for our fans, while taking our time on the little details and making sure we're getting them just right. In so many ways, Cuphead, game and character, has been with our whole team through life's many changes. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story é mais difícil de vender o DLC do que o jogo. O Cuphead é muito popular. Tem roupa do Cuphead no Smash. Tem música. Tem animação Netflix. Com segunda temporada. Mas aí eu quero ver se comprar DLC.
Então, mas nesse momento, a DLC ela não precisa se pagar porque já tem awareness demais. E eles já venderam muita coisa, já fizeram muito dinheiro com outras empresas. É DLC, pato. E talvez eles estão fazendo duas coisas simultaneamente, né? Talvez eles estão fazendo essa DLC e outro jogo. Tomara. Completar uns 80 anos a gente joga. Vai ser mais nostálgico pra gente ainda. Não, quando sair o Cuphead 2 já vai ser arte da Cartoon Network. Porque já vai ter o mesmo nostálgico, das artes que o primeiro referencia. Oxenfree 2. Ai, não joguei o primeiro ainda. O André odeia Oxenfree. O sistema de diálogo do original é dos sistemas de diálogos mais legais de qualquer jogo até hoje. Eu gostei do mistério, mas eu não joguei, eu só vi o Bruno jogar. Eu acho que ele se perde um pouquinho no final, mas é muito bom. A experiência completa de Oxenfree eu não gostei não, mas sei que tem muita coisa boa. O engraçado é que ele tem, desde o primeiro, né, já puxa aquela vibe de Stranger Things. Ele é anterior ou ele veio depois de Stranger Things? Sim. Com certeza. Mas dá pra entender o que Nossa, o monitor piscou aqui, eu não sei por que. Eu acho engraçado que o Rick perguntou ele é anterior ou veio depois? Aí vocês, sim, eu fiquei tipo... É que a gente não tava ouvindo, a gente tava improvisando. Ele é 2016, né? Eu não lembro como é que ele saiu. Então ele é depois de Stranger Things. É depois? Não. Eu acho que sim. Eu acho que é 2016, foi assim que a gente mudou pro São Paulo, eu acho. Mas é depois de Stranger Things. Primeiro episódio foi de Stranger Things é 15 de julho de 2016. Achei que fosse antes disso, ok. Então, e Oxenfree? 14, saiu antes ali, na raspa. Aí é 2016 também. Tá no mesmo ano. De janeiro, ele é anterior a Stranger Things. Mas é antes. Oxenfree engatinhou pra Stranger Things poder caminhar. Olha, de janeiro. Tô esperando uma música da Kate Bush já no Oxenfree. Oi, gente. Ai. Meu Deus. Cachorro. É um gato. É um cachorro. Gato é o que tá segurando o cachorro. Você das coisas. Ah, meu Deus. Cachorro. Went to high school with, Ele não dealing with entendendo her nada. father, dealing with a whole host of new characters that are along this coast. If you know the tunnels well enough, you can walk to and from practically any point in town completely underground. Nossa, ele tá quietinho, geralmente ele fica... Have you been down here before? Ele tem educação, né? Ele sabe que tá em conferência. Ele não tem amigo. Some of the kids do, or did, in high school. They crawl in here, light a fire, make out or whatever. But I'm too little a fan of small, dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people Não sei porque eu tava esperando alguma reverberação na voz desses personagens dentro de uma caverna. Take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. Funny how just a little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? And his animation also gave him that laid back kind of, hey, I'm just hanging out here in the woods, you're not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxenfree 1, and particularly the history of Maggie Adler. Maggie was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really kicked off the whole story. Ele foi comprado pela Apple ou pela Netflix? Pela Netflix. Netflix. Yes. My mom used to tell me stories. That's why I'm calling. Because one of the stories was about Na verdade é uma série legal. The cool thing about the radio. Gente, mas daí é concorrer com Stranger Things. Anos 80. A whole different axis of exploration for the player. 3 eles vão encontrar a turma do exploring Edward's Island. Né? Podia ter um crossover. As an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Não, eu acho que não faz nada. É engraçado que no Kentucky Route Zero também tinha um pouco dessa ideia de frequências de rádio e essa coisa meio enigmática por trás de coisas analógicas, né? Não é nos 80? The alternate timelines in the Oxenfree universe are really 1899. Allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. Mas assim, eu acho que tipo, por mais que os dois tenham temas muito semelhantes, né? É muito legal ver como o Oxenfree começou pequeno e tal, trouxe tantos temas interessantes, enquanto a Netflix, na verdade, fez Stranger Things uma série tipo de
considerando o algoritmo, né? Porque as pessoas gostavam, juntaram tudo que era anos 80, nostalgia e crianças. A culpa é do Guardiões da Galáxia. E mesmo, né, o Oxenfree, ele tem muito de uma estética que a gente remete a uma outra época, mas ele não é atochado de referências, né? O que é diferente do que o Stranger Things faz, né? Que é referência. Ele parece ter uma personalidade própria. Tô muito ansioso, nossa, eu gosto muito do Oxenfree. Eu escuto a trilha sonora até hoje também. A trilha é maravilhosa. E tá no Game Pass ainda? E tá no Game Pass numa época. O que entrou no Game Pass não foi o After Party, que é decepcionante, inclusive, comparado ao Oxenfree. Aquele... É do mesmo estúdio, o After Party. Tem que vencer uma brincadeira de bebida pra poder escapar do inferno, né? É outro jogo com coisas legais, mas ele tem coisas legais, mas ele não acho tão redondo como o Oxenfree, que é pra mim, né? Até em questão de polimento. Eu acho ele menos polido que o Oxenfree. In Immortality, created by Sam Barlow, full transparency, I'm a huge fan of his previous games for story Immortality. and telling lies. Vamos falar aqui que Telling Lies é um péssimo jogo, hein? Não, pelo amor de Deus, gente, eu amo. Eu não joguei nem terminar o Telling Lies. Nossa senhora. Nossa, eu acho fantástico. É o jogo seguinte de Her Story. Não é a continuação de Her Story, mas os mesmos caras, no mesmo esquema. É verdade que vocês não gostaram mesmo, porque é complicado demais. Não, a maneira como funciona assistir os vídeos não é legal. Tipo, ele supõe que você simplesmente não vai assistir os vídeos inteiros. É óbvio que eu vou assistir os vídeos inteiros. Eu assistia. Então, pois é. First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening in to these old guys. Writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up Café de artista. this actress who shoots 3 movies over 3 decades and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party I went home and I googled and found very little of anything online. But I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Ele tá contando uma história inventada. Como se fosse como se tivesse acontecido de verdade. Eu adoro esse tipo de coisa. Ele já tinha feito isso antes. It's a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it? 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over Nossa. Pra quem acompanha o Waypoint, ela trabalha com Sam Barlow nisso, assim. Legal. Por isso que ela não tem participado até muito do Waypoint. Mas é muito... Ela saiu, mas voltou, mas aí raramente participa porque eles estão na reta final desse jogo. Olha o grau de produção disso, tipo... Tá foda. A maneira muito autêntica de como eles se produzem as diferentes épocas, né? E estéticas, é fantástico. É o que a gente tava falando até do As Dusk Falls. Pra você ficar bom assim, é caro pra porra fazer nesse nível. Assim. Porque é cinema mesmo, né? Puro cinema. Tanto que o cara que tava o apresentador, ele tava So we took some of the ideas from diretor, né? The idea of a more exploratory way of viewing. O que aconteceu? Cortou da Bárbara? Eu tava ouvindo. Não. Eu tava falando que eles até estavam imitando esse sotaque antigo de Hollywood, porque não existe, nunca existiu, e eles estavam imitando isso. É verdade. Meu apresentador Enhance. Does this work as confession? Exploration by match cut. Meu Deus do céu, esse jogo vai ser muito bom. André, não cria expectativa. Eu tava muito animado com o Telling Lies também. Parece irado mesmo, hein? Nossa, eu quero muito. Quando que sai? Caralho, em vez da gente escrever, então a gente vai clicar na cena e vai pra outra cena. É um jogo de hyperlinks. Hyperlinks visuais. Caralho, não é possível. Não. Caralho, isso foi isso. Não, eu acho que eles tinham chegado a mostrar gameplay desse. Não, acho que é a primeira vez, não é? Não, eles tinham mostrado algumas coisas, mas assim, não era tão clicado, né?
people tend to think. Se o jogo foi isso, se eles abandonar o esquema de escrever dos outros dois jogos pra isso, vai ser bem interessante. Mas eu não ligo de ter que escrever. Não, é o conceito. Não é porque acho que não faz tanto sentido ter os dois. Não parece que é um jogo de pesquisar, não. Você vai pesquisar de outra maneira. É que o lance é que eles meio que fizeram de fato esses filmes. Esses filmes estão no MDB, eu fiz essa pesquisa. cada filme fictício foi tipo meio que criado de verdade e você vai meio que navegar por eles através desses hiperlinks. É absurdo, assim. É demais. Eu acho que eles são curtas, não é possível que eles tenham feito 3 longa-metragens. Assim, pior que é possível. Eu não duvidaria, sinceramente, vamos ver. Apesar de eu ter gostado do Telling Lies, mas só a premissa desse jogo já parece absurdamente mais interessante. Em American Arcadia, mais ou menos junto. American Arcadia qual estúdio que fez outra coisa antes mesmo? Então, segunda vez que passa esse jogo e o Lucas sabe qual é o estúdio anterior. E ele tá me vendo na hora. Sim. Mas esse foi no que? No PC Game Show? No Day of the Dev? Não, no Game Fest. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70, donde todos los ciudadanos a Fury é do Kingdom 2 están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Agora fiquei curioso de onde que eles são. Descubre la verdad, tendrá que escapar. Se são da América Latina, se são da Espanha. Acho que eles são de Espanha, não? Peraí, vamos descobrir. Mas o Call of Duty é um jogo que é legal, mas vacila, né? Legal, mas vacila. Mas Por é outro legal. lado está Angela. Mas parece irado. Ángel de la guarda de Trevor. É uma hacker. O que o André tá falando que eu cortei ele, desculpa? Cara, ele tava falando mal de você, te xingando, era meio estranho. Tudo bem, tô ele acostumado. Ele espera você fazer xixi pra fazer isso toda vez. Mas esse jogo aparece toda vez que você tá fazendo tracked by xixi. 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Angela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al game. O estúdio é de Madrid mesmo, viu, gente? Ok. Espanha. Meu celular não tinha nem aberto o Google nesse tempo. Parece uma frutinha. Eu tava tentando descobrir. Eu tô aquele jogo japonês, sabe que numa Galaxy. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller en 2.5D con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración. Eu tenho uma certa desconfiança de jogos que tentam ser dois gêneros de jogo, num jogo só. Porque pela minha experiência é difícil. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server. Tem casos que conseguiram fazer. Os humores do próximo jogo do Kojima era essa daí, né? Que ia ser primeira pessoa e terceira pessoa. E o Kojima nunca errou, né? Jamais. Prisionero y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo. Eles que fizeram um Call of Duty? En la década de los 70, por lo que no hemos tenido que ir muy lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales. É verdade, lembraram no chat, Takes Two é 28 gêneros e funciona bem pra cacete. O Takes Two é assim, é a exceção que prova a regra. É absurdo que eles fazem, que veíamos en nuestra niñez, pues están presentes de alguna manera en American Arcadia. Una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años 70. Los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario, representan esta versión utópica e bastante desse estilo que eles trazem, que também deu pra ver um pouco em Call of Duty, inclusive. Total. E tem até um pouco no Deathloop também, né? Nos pedaços da cidade. É verdade. É bem setentista, né? Como é o nome disso? Não é Art Deco, né? Para os diferentes personagens. Eu acho que é Art Deco. A Exploitation, pode-se dizer? A Exploitation acho que é mais pra cinema, né? Pra uso de certos estereótipos. Pra design, assim, não sei se tem um nome específico. Sei lá, design dos anos 70. Teria que estar a Alice aqui pra falar pra gente. Jeez, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Okay, is that better? Now, let's try to find a way out of here. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Tá velho, hein? Don't you get any exercise at all? Chega pra todos. Quem que é essa pessoa? Not since PE in high school. Because of my metabolism, Eu não sei quem ele é.
Então ele quem ele fez na vida? Dublou o Homem-Aranha dos jogos novos do Homem-Aranha. Ah, ele envelheceu. Não reconheci ele. Pandemia, In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just for... É que ele ficou em Tatooine, que nem o Kenobi, em 9 anos ele ficou velho desse jeito. You don't need to care about what the others think. Só isso. Acabou? Acabou já. Foi gostoso, né? Foi bom, legal, foi bom. Bem bom. Legal. Curti Tem isso. bastante jogo legal. Acho que não teve nenhum jogo que eles mostraram que não me interessou. Um jogo que deu soninho. Nossa, eu não me interessei pelo As Dusk Falls. A Laura Hudson que escreveu o evento. Que curioso. Quem é a Laura Hudson? Ela, eu não sei se ela ainda trabalhando com isso, mas ela era uma jornalista de games incrível, escrevia uns reviews maravilhosos. O review dela de quando saiu o remaster de Grim Fandango é fantástico, puxando paralelos com o tempo de infância e nostalgia e como revisitar o passado. Ela fez umas coisas com o Lee Alexander durante um tempo, ela é muito boa. O que vocês acharam? Diz aí, Bárbara, o que você achou? Eu gostei bastante. É o tipo de conferência que a gente curte assistir, ficar de boinha, conversar com os amigos. A gente conhece um pouco mais sobre a equipe de desenvolvimento também e acaba se envolvendo até emocionalmente com os jogos, né? Porque, por exemplo, The Cub é um tipo de jogo que eu não tenho tanto interesse, assim. Mas, assim, depois de ver que eles tratam um pouco sobre questões ambientais e críticas, você já fica tipo, não é o tipo de jogo que eu gosto, mas e se dá uma chance, né? Então... também conhecer um pouco mais sobre as equipes diversas e tal. Eu acho que, por mais que isso possa parecer um pouco clichê vindo da minha parte, é algo tão legal e tão importante, ao invés da gente só ver aquelas mesmas pessoas brancas, cis, hétero, blá 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 blá, apresentando nos lugares, sabe? Mais de tiro no espaço. Você Faltou, já pensou nisso? Faltou, né, gente? Ou isso o The Rock, assim, mostrando uma... Que, gente, a minha bebida e os meus... Mas pelo menos o The Rock não é gente branca, pelo menos. Então, verdade. É verdade. Mas ele deu tiro também. É verdade. A impressão que eu tenho até... Se ele tivesse tirado uma Glock ali na academia, dado um tiro pro alto, pá! Todo mundo ia ficar impressionado. Faltou. É isso que ia acontecer. Faltou os desenvolvedores de Veiba fazerem isso, né? Da próxima vez. Mas de fato, assim, né? Até comparado com quando levou a gente pro palco pra conversar, como foi o cara lá da Frost Giant, ou mesmo o bonitão dublador, esqueci o nome dele, Tribeca e tal. Era só meio... dessa vez não, foi gostoso, né? Ver a equipe falando dos seus jogos. Adorei a moça falando, eu fiz um quiz na internet. Ele falou, seja desenvolvedora. Eu gostei do humor dela. Não, mas assim, todos os jogos foram legais e o que eu gostei mesmo é que mostrou jogo. Mostrou jogo. Eu sinto que na conferência do tiro espacial, exceto Call of Duty, faltou mostrar mais o jogo, eu acho. Teve uns gameplay muito curtinho e muito jogo sem gameplay. Não, e esse lance, né? As entrevistas... Eram entrevistas que tinham coisas pra dizer e contextualizar sobre os jogos. Tinha não era conteúdo, tinha substância, exato, né? Não era tipo as entrevistas... porque lá, quando tem o cara da nova Blizzard, lá da Frost Giant, ou o Troy Baker, ou o Glenn Schofield... Os caras, os jogos eram muito recentes pra eles poderem falar alguma coisa de fato sobre... De interesse sobre os jogos. Então ficava aquele papinho, vai ser legal, hein? Vai ser, nossa, que empolgação. Aquela punhetação pro Geoff também, sabe? Exato. Tipo, really? E aqui não, aqui os devs, são jogos que parecem já estar bem avançados, os devs falando de fato sobre o que é interessante sobre os jogos, né? De onde eles partiram pra começar esse desenvolvimento. Então, até mesmo do Cuphead, que apareceu em todos, o que apareceu aqui foi bem legal. Foi o mais legal, dela falando da animação, de como surgiu o personagem, eu achei bem bacana. Rick, você ia falar alguma coisa, Mora? Eu acho que, complementando isso, né? Eu acho interessante porque o foco parece ser tanto nas pessoas quanto nos jogos, né? É bem dividido, assim. Isso é importante em videogames, porque normalmente as pessoas, elas acham que os jogos estão entregues a elas, assim, tipo de bandeja, né? Como se fosse uma máquina que fizesse videogames. Nasce da árvore. Concepção divina.
Exato. E eu acho que esse tipo de transmissão acaba mostrando, humanizando, né, toda essa equipe que por trás, mostrando as motivações, as inspirações, quem são essas pessoas, a identidade dessas pessoas, né? Então, acaba mostrando o videogame muito mais como cultura mesmo, sabe? Tipo, esses jogos, eles estão representando coisas, eles estão trazendo narrativas, estão trazendo ideias, né? E fica muito evidente, né? Sabe? Quando você coloca ali o desenvolvedor para conversar, para mostrar um pouco da sua perspectiva, das suas origens, e claro, eu acho que a seleção, a curadoria de jogos também é muito focada nisso, né? Para mostrar diferentes perspectivas. E eu acho que é uma coisa que eu sinto falta mesmo em videogames, né? Videogame é sempre muito sobre, o trailer, o consumo, vamos lá, console, preço, não sei o que. Cadê as pessoas, sabe? Tipo, e você precisa de muita gente para fazer tudo isso, funcionar, né? E é até muito diferente do mercado de música, em que você tem, geralmente, as pessoas logo de cara, né? Tipo, uma banda, um artista, é a pessoa, é humano, né? Não tem como desassociar. O videogame, a gente desassocia muito fácil de tudo isso. Então, esse tipo de conferência, eu acho que ela é bem importante pra isso, sabe? É curioso porque se você pegar da última década pra cá, passou-se a ter um foco maior em levar desenvolvedores pra palco quando você tinha um evento assim. Só que a gente ainda tá falando de eventos que, no geral, a gente tá falando de produções AAA, em que a gente tem 1, 2 pessoas representando uma equipe de 300, 400, 500, né? Não é representativo de verdade de todo mundo que tá lá. E em equipes menores, assim, parece que você acaba tendo uma noção bem melhor da galera que tá realmente fazendo. E o formato também, né? Porque, tipo, o formato... que nem a Bárbara tá falando, mas esse formato de TV, esse formato do palco, high-tech e tal, é uma coisa que não dá pra ser humanizado naquele contexto, né? Tipo, ele é anti-humanização, todo aquele formato, e tipo, aquela coisa, tipo, ok, a gente tem 30 segundos marcado pra você falar, e tipo, não dá, sabe? E esse coisa mais humano, mais pessoal, assim, Por isso que tem que subir no palco e chorar imediatamente. Imediatamente, que nem o monstro do Ubisoft. Mario mais Rabbids. Ninguém nunca mais esqueceu. E o lance de palco é que o texto tá pronto, geralmente, né? Sim. É tudo muito controlado, é muito... É o media training, né? Eu não sei o quanto de media training tem nesses vídeos, eu acho que não, porque é tudo muito pequeno, não tem nenhuma grande corporação por trás. Esse daí eu aposto que alguém, sei lá, de organização de Tribeca vai com a câmera, microfone, entrevista e tira o que tirou. Pelo menos tem essa vibe, né? Se tinha roteiro, foi muito bem produzido. Pois é. Eu acho que o roteiro tinha no Sam Barlow, porque o Sam Barlow, ele inventou uma ficção absurda e ele tá replicando isso. Mas que funcionou, foi legal também. Sim. Mas estavam perguntando o que é essa Tribeca, é uma publisher, e a Tribeca é um festival, né? É um festival de cinema. É uma curadoria que já tem feito há alguns anos pra jogos também. E, né, eles selecionaram esses jogos e estão dando esse espaço aí. E é engraçado acho que começou ano passado a curadoria do Tribeca. De jogo, da parte de jogos, sim, eu acho que foi... Teve Sable, Kena, 12 Minutes, mais alguns... Teve 12 Minutes ali. E mais alguns jogos lá, então... Eu ia falar que é engraçado pensar que uma empresa grande que chegou a fazer um lance de botar muito desenvolvedor de uma vez só no palco... Foi a Ubisoft, que depois a gente aprendeu, né? Sobre tudo que tava rolando lá. Assim, ok. Né? Acho que tinha alguma coisa sendo compensada ali, talvez. Mas foi bom, foi gostoso, foi good vibes, né? Eu sinto que... É muito engraçado... Sem querer desmerecer os jogos, acho que todo mundo aqui falou, por exemplo, como tá interessado em Callisto Protocol, mas é muito engraçado a vibe com a qual você sai, tipo, do Summer Game Fest, terror no espaço, tá aqui 10 minutos de COD, esse aqui é tão... Pô, olha que jogo bonito, família, cozinhar, tamo aqui gravando o somzinho da comida, sabe? Eu me sinto quentinha no coração, tipo, abraçadinho, assim, sabe? Porque no final das contas a gente só gosta de histórias, né? É uma vibe muito, muito diferente. Foi geografia, mas tudo bem. Foi bem gostoso. E, fica a recomendação, porque acho que talvez tenha batido por algumas pessoas. O jogo de golfe, o Golf Wasteland, não sei o que lá. Golf Club Wasteland. Ele não é incrível, mas ele tem alguns momentos muito legais. Ele é curtinho, tipo 3, 4 horas você termina ele. Vale a pena dar uma olhada nele. É um bom jogo. A galera de Marte faz transmissões em áudio e você fica ouvindo eles enquanto você joga golfe. E aí eu lembro que me marcou muito um cara que é descendente
descendente de pessoas do leste europeu. Todo mundo já morreu porque ele foi pra Marte. E ele lembra de uma canção que a avó dele cantava pra ele. E aí é você jogando golfe no meio das ruínas, com essa voz solitária cantando música em sei lá qual língua do leste europeu, enquanto você fica jogando golfe. Assim, é maravilhoso esses momentos assim, que ele proporciona. É muito legal. E essa é a nossa Era a última de hoje, né? Eu vi que alguém falando que tinha alguma outra coisa rolando, mas eu não tenho certeza. Não, olha o pose que o Rick congelou, tá maravilhoso. Não, ele é assim mesmo. A IGN tava fazendo uma transmissão, menos antes, né? E tava mostrando alguns jogos indies. Tava mostrando vários trailers, não sei se ainda tá rolando essa transmissão ainda deles. Acho que acabou, né? Gabi Panqueca tá falando aqui que teve da Limited Run, que a gente ia gostar de ver alguma coisa que anunciaram lá. Será que tem... Limited Run é só aquela que faz jogo físico, né? Ele faz coisa de jogo físico de... Jogo indie, né? Jogo indie. Inclusive, comprei o meu Unsighted edição de colecionador. Ah, é? Porra. Olha aí. Poxa, mas parece então que as coisas no padrim.com.br/jogabilidade estão indo muito bem, não é, André? Contribuam no padrim.com.br/jogabilidade ou com o seu sub aqui na Twitch. Por que não tá em tela cheia isso aqui? Eu adoraria comprar uma edição física de Unsighted. Quem sabe eu poderia fazer isso se você entrasse no apoia.se/overloader. Lucas! Vai ter sorteio da cópia? Não. Eu também adoraria uma edição de colecionador de Unsighted. Você pode entrar em RP2M. Você pode entrar em apoia.se/Nautilus pra ajudar. Bárbara, você tem uma campanha de financiamento coletivo através da qual as pessoas podem te dar dinheiro? Tem a campanha de financiamento coletivo chamado Pix. É barbara.gutierrez.andrade@gmail.com. Isidro, não, qual é o seu Pix, Isidro? Me sigam no Instagram, galera. É a rede social que mais me dá dinheiro, que aí então... os publi paga lá tudo depois. Sim. Exato. Sim. Você faz publi também no Instagram, Isidro? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque eu sou vendida, é isso? Não. É que ele falou tão assim, sim, eu tava achando que o Isidro tava lá com os publi todos. Eu tava concordando com a Bárbara, ela fazer os publi dela. Mais do que merecido. Manda mais pra ela, por favor. Isidro. O que tem? Como é que eu te dou dinheiro? Na minha conta. Na minha conta aí. Não passa. Desculpa@gmail.com. Desculpa@gmail. Olha, deve ser isso mesmo. O Pichu Moreno falou, é brincadeira, mas se quiser mandar o Pix pode, 100%, né? 100% é a vibe real, eu troco dinheiros por seguidores no Instagram, gente. Não, peraí, isso saiu errado. Não. Eu e o Rafa... fábrica de bots. Eu e o Rafa, a gente envia a imagem da gente comparando o tamanho de mamilos pra cada Pix enviado. Exato. É mamilo, né? É de mamilo. O Rick falou mamilo e caiu. É mamilo. Saiu um Pedrão pão de batata ali, né? É de mamilo. Foi embora. Qual foi a sua última participação? Eu falei. Os mamilos são polêmicos, né? Vamos lembrar aqui, né? Mamilos. Peraí, nossa, eu tava com dificuldade pra colocar um vídeo do YouTube em tela cheia, pra você ver o nível. Lembra que ontem não teve dificuldade técnica, André? É verdade. Tô pagando pelos meus... A gente vai ver o negocinho da Limited Run, é isso? Assim, eu não sei se a gente vai ver inteiro, mas se qualquer convidado tiver horário, só avisar também, né? Que a gente tinha planejado. Não, você não é convidado, você... Não, eu sei que eu sou, mas eu tinha me planejado pra acabar... Deus, mandaram mesmo um Pix pra mim! Aê! Te amo, obrigada! Olha lá.